Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Mas senti agora de gravar uma mensagem para os meus irmãos e irmãs. Eu estou gravando um vídeo, irmãos, para todos aqueles que têm um interesse sincero nos assuntos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assunto bom de ouvir, meditar, discutir, aprender, para colocar em prática. Lembrando que tem muitos que há muito tempo acreditam que estão na graça, mas na verdade está na liturgia, né, irmãos? Está nos ensinamentos de homens e perdido, né? Porque aquele que não está no caminho está perdido. Qualquer pessoa que está acreditando estar no caminho, quando não está, ele está perdido sem saber que está. E muitos estão num caminho errado, irmãos, e por acreditar que estão no caminho certo, eles ainda dão informação errada, né? Não tem coisa pior do que você estar numa cidade que você não conhece e você pede uma informação, a pessoa não é por maldade, é por pensar que sabe, ela te dá uma informação, você vai cair num lugar completamente errado, né? Mas não é assim. As pessoas acreditam que estão no caminho e chamam as outras, vem para cá, que aqui é o caminho certo. Quando, na verdade, ela ainda não descobriu o caminho, né, irmãos? Eu levei muitos anos, assim, para aprender. Eu tenho aqui no canal muitos vídeos, assim, falando da minha infância na congregação, do que eu aprendi, naquilo que eu considero, assim, que atrapalhou muito o meu entendimento do mundo. Mas Deus não está para brincadeira, né, irmãos? Deus tem um projeto em andamento aqui na Terra e esse projeto é de salvação de almas, né? De salvação das almas que são boas, mas estão aí desgarradas do caminho. O Senhor veio para as ovelhas desgarradas, irmãos. Ele não veio para lobo, para bode, né? Ele não veio para quem não tem no coração amor. Irmãos, o que tem de lobo, achando que é ovelha, ele tenta fazer aquele som, né, de ovelha, mas quando abre a boca é um grunhido, é uma coisa estranha. E tem os bodes também, né? Mas a ovelha não, a ovelha é mansa. A ovelha pertence ao Senhor, né? Então a ovelha pode estar onde estivermos, no caminho, por mais que ela possa estar no caminho do pecado, mas é ovelha. Agora tem uns que são lobo, eles estão lá no pecado, eles são lobo, entram para a igreja, são lobo também. São aqueles que se dizem crente, mas se tu pisar no pé dele, ele mostra logo a natureza dele. Tem irmãos que fala glória a Deus, aleluia, essa é a parte fácil, né, irmão? Glória a Deus, aleluia, canta hino e até prega a palavra. Mas se você pisar no calo dele, irmãos, ixi, vira aí um cangaceiro. E esses irmãos, eles gostam muito de cargo de mando, né? Gostam de mandar. E as ovelhas já não gostam de mandar em ninguém, irmãos. A ovelha gosta de seguir o seu caminho e ouvir a voz do seu verdadeiro pastor. Mas os lobos não. Os lobos gostam de mandar, gostam de perseguir, gostam de jogar para fora, gostam de acusar, gostam de condenar. Então, é muito fácil você distinguir o lobo da ovelha. Cutuca. Se você cutucar forte assim, até para machucar a ovelha, ela vai chorar, vai... Mas o lobo, se você cutucar, ele pode estar com uma capa de ovelha, irmão. Mas se você cutucar, de vez em quando, a gente vê entrando no canal aqui, os lobos e as lobas, né? Você dá uma cutucadinha na mensagem, gente.
Quando você cutuca uma ovelha assim, com uma mensagem que vem do Senhor assim, para dar um despertamento, ela fica chorosa, ela pergunta, mas então, e agora? Como é que vai fazer? Santo Deus, ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. E são as ovelhas falando. Os lobos, quando entram aqui, cuidado, você acusa de alguma coisa, tem uns que falam, a coisa vai ficar ruim para você. São lobos. Você é lobo. O Senhor Jesus não veio para lobo. Deus não mandou ninguém para lobo. Deus tem um buraco assim, aberto, já está aberto, irmão. O buraco está aberto e o fogo está subindo assim, né? É o lugar para esses lobos, para esses bodes aí. Está prontinho lá. É porque é Deus que está separando. Deus mandou Jesus Cristo para os bons. Deus mandou Jesus Cristo com uma mensagem de amor. Mas o lobo não entende. Ele pergunta, o que eu tenho que fazer quando eu amo? Aí a ovelha fala assim, bom, eu amo e eu beijo meu irmão. Aí o lobo sai beijando todo mundo. Só que ele beija, e ele já beija assim, às vezes com segunda intenção, ele vê maldade, né? Se um está beijando o outro no rosto, ele já olha, ele não está com interesse, está querendo alguma coisa. O lobo, irmão, tudo que ele olha tem maldade. Ele desconfia do irmão, desconfia da irmã, desconfia das crianças. Ele acha que as irmãs têm que colocar uma roupa muito comprida, porque senão os outros irmãos vão ficar tudo olhando para as pernas das irmãs. Por quê? Porque ele é lobo. Ele só pensa maldade. Ele olha as irmãs assim, andando de um jeito assim meio diferente, já pensa que as irmãs não estão querendo alguma coisa que não presta. Por quê? Porque ele é lobo. As ovelhas não. As ovelhas, irmão, elas têm uma essência do tempo de Adão e Eva, quando eles andavam nus. Aí entrou o espírito do lobo. Aí eles tiveram que se cobrir, porque entrou a maldade neles. E o Senhor vem fazendo tudo para tirar esse espírito de lobo das pessoas. Essa maldade nos olhos, essa maldade ao ouvir, essa força que leva as pessoas a julgar, condenar, ver o mal, né? Aí o Senhor ensinou a respeito da caridade. A caridade, ela olha assim, ela não suspeita mal de ninguém. Irmão, irmã, já pensou olhar para todo mundo assim, sem suspeitar mal? Às vezes você vê uma situação assim, né? De repente você vê um irmão e uma irmã dentro de um carro assim, e você olhar e falar assim, o irmão deu uma carona para a irmã. Mas quando você está com aquele espírito de lobo, você fala, tem coisa errada ali. Então, irmãos, tem um espírito de lobo que às vezes toma algumas ovelhas e o Senhor quer tirar. Mas tem alguns que são lobo mesmo e estão aprendendo a ser ovelha. Ontem o Senhor mandou uma mensagem em Obadias, né? Hoje, irmão, eu estava estudando essa mensagem e falei, o que aconteceu, né? Qual foi a mensagem que Deus mandou através desse profeta? E aí eu vi, irmão, as coisas foram se fundamentando assim na palavra, né? Porque na verdade tratava-se de povos que eram irmãos, eram família. Eram os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Aí o povo da Babilônia pegou e dominou Israel, né? Dominou aquele povo. E os descendentes de Esaú, que era o povo de Edom, eles olharam assim, mas não estavam nem aí. O inimigo estava pegando o povo de Israel, e se eles pudessem, eles até ajudavam o inimigo a pegar o povo de Israel, que eram irmãos deles, era família. Aí Deus se indignou, irmãos. Deus olhou assim e falou, só tem lobo lá. Vou arrebentar, porque o espírito de lobo o Senhor está querendo destruir. Ele vai destruir. Ele só não destruiu tudo porque tem muita ovelha que acabou se misturando com lobo e está tentando até grunhir que nem lobo, mas não sai muito bem, mas estão com esse espírito de lobo, né? Aí o Senhor mandou assim, não, vai, mandou o profeta falar assim, vai, vou acabar com todos. Porque viram seu irmão sendo pego pelo inimigo e não fizeram nada. Irmãos,
E aí o Senhor trouxe avante assim, né, que a mensagem é o seguinte: quantos dentro da igreja viram seus irmãos sendo pegos pelo inimigo e sabe o que eles fizeram? Viraram as caras. Entregaram no inimigo. Quantos não viram teu irmão numa fraqueza e foram lá entregar para o ministério? Entregaram para o inimigo. Aí o ministério foi lá e botou para fora. Sem dó, sem piedade. O Senhor Jesus não ensina isso, irmão. O Senhor Jesus falou: eu vim para os pecadores. Então, se você está vendo o teu irmão num pecado, vai lá e tenta ajudar ele, né? Você tem que ser perdoador, você tem que animar o teu irmão, tem que resgatar ele do pecado. O Senhor Jesus fala, dá o exemplo do filho pródigo, aquele que se entregou, sabe? Pegou tudo que ele tinha, se entregou ao pecado, ele destruiu tudo, ficou sem nada. E quando ele se arrependeu, né, o pai, ele ficou contente: eis que aquele que eu pensava que estava morto está vivo. O Senhor Jesus ensinou o perdão de tudo quanto é forma. Mas o povinho obstinado é esse povo lobo, irmãos, que fala assim: não está bom para você, vai lá para fora. Ah, não está bom para você aqui, monta outra igreja. Olha isso, irmão. Esse povo é do tipo desse pai assim, que quando a filha às vezes cometia uma fraqueza assim e acabava perdendo a virgindade, ele botava ela para fora, botava na vida. Isso não é um pai, isso é um monstro lobo. É o espírito do lobo no pai. Quando um pai abandona seu filho ou sua filha porque entrou nas drogas, ou na prostituição, ou no vício de qualquer outra coisa, quando os pais abandonam, irmão, são espírito de lobo. E eu já vi, naqueles que chamam de mundo, pais que não estão na igreja da congregação, nem evangélica, quando o filho se meteu com droga ou com coisa parecida, eles foram até últimas consequências para resgatar o filho. Sabe por quê? Porque Cristo estava no coração deles. Mas quantas famílias aí da igreja virou as costas para o filho, virou as costas para a filha, por causa de uma igreja, irmão? Deus está olhando, às vezes por causa da congregação. Você virou as costas para um filho, para uma filha, porque ele saiu da congregação, às vezes foi para outra denominação, e você virou as costas para eles. Teu espírito é de lobo. Tem que tirar esse espírito de você, irmão. Tem que clamar a Deus: Senhor, tira todas essas coisas assim, esse espelho de lobo, esse cheiro de lobo, né? Tudo que eu aprendi a fazer com lobo, tira de mim. Torna-me outra vez uma ovelha digna de andar atrás do pastor que é Cristo, digna de um dia entrar no reino do céu. Irmãos, está cheio de lobo aí. E essa palavra em Obadias, o Senhor falou assim: vou exterminar com todos, porque viram seus irmãos sendo destruídos pelo inimigo e não fizeram nada para ajudar. Você que viu um irmão seu sendo escorraçado da igreja, que saiu porque estava triste e você não foi atrás. Sabe quantos irmãos e irmãs deram depoimentos de que se afastaram um mês da igreja porque estava debaixo de dura prova e a igreja não foi atrás, nem lembrou que existia? Lobos devoradores que ficam cantando hino, fazendo reunião solene, mas Deus não está recebendo nada disso. Deus não recebe louvor de lobo. Lobo fede diante da narina do Senhor. A ovelha tem um cheiro agradável diante do Senhor. Até o choro da ovelha, a ovelha alegre, o Senhor recebe tudo. Mas do lobo o Senhor não recebe nada. O Senhor já tem a condenação prontinha para ele. E seus irmãos, às vezes, ficaram 3, 4, 1 ano sem congregar. Sabe o que vocês falaram? Desviou da graça. Desviou da graça nada, irmão. Desviou do bando, da alcateia de lobos. Foi isso que eles desviaram. Tem muitos irmãos que estão hoje melhores fora da igreja do que quando estava dentro dela. Por quê? Porque só tinha lobo lá. Bem-aventurado é a igreja que tem ovelha. Mas hoje em dia, eu vou dizer uma coisa para a Irmandade: a maioria das igrejas, ó, é o espírito de lobo. Não é que só tenha lobo, não. Tem muito lobo no meio do povo. Mas eles foram contaminando. Às vezes o lobo tomaram o cargo lá e estão lá doutrinando a ser lobo. Vira, não sauda, não vai lá na casa. Lobo, devorador, teus dias estão contados.
para condenação no fogo do inferno. Por quê? Porque tu é lobo. O Senhor veio para as ovelhas, para pegar todas as ovelhas, para limpar aquelas que estão sujas com esse espírito maligno de lobo. Mas o Senhor vai limpar todas e vai juntar. Está cheio de ovelha em todas as igrejas, em todas as denominações, e o Senhor está juntando todas. Sabe como? Pelo Evangelho. Olha como é simples para o Senhor juntar as ovelhas. Ele fala: o Evangelho verdadeiro é esse aqui. E todas as ovelhas ouvem a voz do verdadeiro Evangelho, do amor. Aí os donos de denominações: não, venham para cá, isso aqui é bom, aqui é o caminho. A ovelha não ouve, não. Só aquelas ovelhas estão contaminadas com esse espírito de lobo e ainda estão defendendo esse tipo de coisa. Irmãos, Deus é tão bom que Ele socorreu e está socorrendo todas essas ovelhas que foram jogadas para fora. Mas foram jogadas fora, foram cuspidas, irmão, porque não tinha ovelha lá. Tinha mais lobo do que ovelha, ou tinha muita ovelha contaminada com esse espírito. O Senhor mandou a palavra em Obadias para dizer o seguinte, irmãos: como é que pode um irmão não fazer nada quando o outro está nas garras do inimigo? Às vezes o inimigo pega teu irmão na bebida, pega nas drogas, pega até no adultério. Você é adulto. Os lobos são tudo adúlteros, irmão. Eles ficam olhando para a mulher dos outros, desejando, eles são adúlteros. Mas porque aquele lá foi pego no adultério, eles botam para fora da igreja. A irmã adulterou, bota para fora para a igreja. O Senhor não veio para os pecadores? Nós temos que abraçar. Nós temos que, vem cá, vem cá. Aí vem o irmão e fala assim: não, pecou lá fora, pode até ficar na igreja. Como? Como um rejeitado, um excluído, um humilhado? Irmão, onde é que está o amor desse lobo? Como é que eu vou pegar alguém para dentro da igreja que cometeu pecado e deixar ele num canto lá para servir de bode expiatório? Para servir de vergonha para os outros? Para esses lobinhos e lobão ficar se sentindo santo olhando para o pecador? Negativo. Eu tenho que pegar, eu tenho que incluir, tem que haver inclusão. Irmão, até para bandido que quando vai para a penitenciária, quando eles pagam a pena dele, ele volta, ele tem direito a ser reintegrado na sociedade, mas os coração mau não reintegra. Os coração de lobo, eles são preconceituosos. Falam: não, roubou uma vez, vai roubar outra vez. Sabe por quê? Porque não acredita no perdão. O Senhor Jesus também deu o exemplo daquele servo que foi lá e teve uma dívida de 500 perdoada e não perdoou uma de 50. Você é assim. Você teve tanta maldade e pecado perdoado por Jesus Cristo e não perdoa o teu irmão que cometeu um pecado menor do que o teu? Santo Deus, irmão. A palavra de Obadias é essa. É para esses lobos, espírito de lobo. Você tem o seu tempo já, ó. Irmãos, aqueles que são ovelha e estão acusando, apontando o dedo, falando para os irmãos que saíram da igreja, se afastaram da igreja. A igreja de Cristo não é CCB, não é denominação. A igreja de Cristo, às vezes eles se afastaram da comunhão da Irmandade, porque a Irmandade não tinha comunhão nenhuma. Porque uma pessoa que sai e ninguém vai atrás é uma irmandade que não tem comunhão, sabe com quem? Com Cristo. Tem comunhão entre os lobos lá, estão tudo lá, entre eles. Porque os lobos, né, eles caçam junto, né? Eles destroem junto, eles dilaceram a vítima junto, né? Os lobos, é assim que faz. Então, esse espírito de lobo está na comunhão lá. Mas não, o Senhor quer um espírito de ovelha na igreja. Vai resgatar teus irmãos. Olha, irmão, se todas as igrejas evangélicas tivessem amor no coração, não ia ter mendigo na rua para todas as igrejas evangélicas. Se todas as igrejas evangélicas tivessem amor no coração verdadeiro, o espírito de ovelha, não ia ter dependente de crack suficiente para suprir a necessidade de caridade da igreja. As igrejas iam brigar por mendigos, a igreja ia brigar por dependentes de droga, a igreja ia brigar por desviados, que eles chamam de desviados, né? Por quê? Porque ia ser pouco, porque a igreja é muito maior. Mas o Espírito de Cristo não está na igreja. O Espírito que está lá é lobo, o Espírito de lobo. Porque tem lobo lá e acaba treinando as ovelhas no mesmo jeito. Que isso? Ovelha do Senhor, acorda. Ouve o verdadeiro pastor, porque um dia esse lobo, se puder, vai devorar você também. Irmãos, que Deus possa abençoar a todos com sabedoria, luz, conhecimento e virtude do céu. E que, acima de tudo, irmãos,
que aqueles que são ovelhas, mas estão com o espírito de lobo, possa clamar ao Senhor para que esse espírito saia de você. Eu não posso dizer aqui, receba essa palavra e perca esse espírito de lobo. Isso aí não existe, isso é mentira. Só se Deus falasse do alto do céu, sai espírito de lobo, e o Senhor não faz. O Senhor manda os profetas, manda um, manda o profeta, manda outro profeta. Foi assim que sempre o Senhor trabalhou. O Senhor podia limpar tudo, né? Ele não é Deus, mas ele manda o profeta para que as pessoas ouçam a mensagem. Ele mandou o seu filho unigênito, para que mande a mensagem de uma forma definitiva, a última vez. E ainda tem gente que não está ouvindo. Ouça a mensagem do Senhor, ouça a mensagem do amor. É o amor que o Senhor quer, não é esse espírito de lobo, não. Fiquem todos na santa paz de Deus, e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém.